Bom, gente, então vamos para mais uma aula ao vivo aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de detectar aí a virada do preço, detectar aí divergências, etc, tá? Então eu tô com um layout novo para mim aqui, que eu ainda não divulguei ele, tá? Mas é basicamente essas configurações aqui embaixo, ó, que a gente tem os indicadores. Não uso regra de coloração, não uso nada. Por quê? Porque é única e exclusivamente é um layout de SMC, tá? Eu vou gravar uma aula bem didática e tentar postar isso até final de semana. Então eu tenho um layout aqui embaixo, tá? De SMC, para quê? Para fazer a marcação das regiões de SMC. Vou fazer um aulão de SMC também, um aulão de divergência e como operar nessas regiões, um aulão de rejeição, essas coisas. Mas tudo eu vou falar nessa aula aqui hoje, tá? Então, esses caixotes cinza são as minhas regiões de SMC. Eu estava deixando em vermelho em cima, verde embaixo, estava me doendo muito a vista. Então, eu deixei mais clean, tá? Outra coisa, temos o caixote, que o caixote ele vem lá do gráfico de range que eu marco, ou do gráfico de pontos. Isso aí vocês já sabem fazer. Mas o mais importante dentro disso tudo aí é entender desses caras aqui de baixo, tá? Então, nós temos aqui o IFR aqui, né? IFR igual índice de força relativa. O que esse cara faz? Tá? Ele mede a força. Como que está a força daquele determinado ativo, ou seja, do dólar ou do índice que a gente opera hoje, tá? Então, o IFR, ele é muito legal e tem muita gente que usa para zerar a posição. Por exemplo, você comprou aqui nesse ponto e aí ele chega perto da linha eu botei 75 e 25, tá? Porque tem gente que coloca nada mais nada menos que colocar uma linha e configurar a posição dela em 75 e 25, tá, gente? Bem simples. Tem gente que coloca em 80, 20, tá? Tem gente que coloca em 30, 70. Então, para ficar meio que na média, eu coloquei 75, 25, beleza? Aqui embaixo. E aí, o que que acontece? Muita galera opera o IFR, chegou aqui, daí eu já saio vendendo aqui nesse caso. Né? Ah, não, porque cansou o preço, etc. Cara, capaz, se eu tô vendo na trend que tem força aqui, se não fosse final de pregão, ele ia continuar subindo. Ia bater nessa região de SMC, quem sabe, ia trabalhar, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver se tá gravando certinho aqui. Tá gravando. Por exemplo, agora eu tenho aquela análise de SMC. Subiu 1, 2, 3, 4. Eu sei que eu tenho um fundo relevante aqui, tá? Agora, quando o preço volta nessa região, ele volta e ele para. Opa, por que que ele parou? É isso que tem que entender. Por que que o preço para e ele vai? Ele estava vindo de uma baixa. Por que que agora ele começa a subir? Por causa de que existe a montagem de posição dos players virando a mão de vendidos para comprados, nesse caso, tá? Então aqui eu falei, hoje o dólar é para subir. Ele demorou, ele foi lá, buscou mais liquidez, daí ele subiu. Eu até brinquei com o Léo, ele fez uma operação aqui. Eu falei, Léo, aí, cara, tô notando divergência. Eu já vou mostrar por que que eu notei divergência nesse ponto, tá? Na verdade, aqui quando ele já estava subindo, eu já sabia que o preço ele não ia continuar descendo. Por quê? Por causa desse IFR aqui, ó. O IFR, quando ele tá. Aqui a gente tem a linha de 75 que eu coloco, pode usar de 80, pode usar de 70, tá? Mas eu gosto de deixar intermediário. E a de 25. O IFR, ele veio, ó, ele estava lá em cima, né? Então ele saiu lá de cima e veio para baixo. Esse dia aqui acabou, não tem o que fazer, ele já acabou aqui embaixo. Então ele estava aqui, ele deu esse kickzinho aqui. Agora quando ele começa a, olha só, deixa eu limpar aqui. Ele começa aqui nesse dia ele acabou assim, ponto. Agora ele vem e faz esse fundo, bem nessa região aqui, bem nessa região. Agora ele faz isso aqui, pá, pá, pá. Aqui nesse ponto, olha aqui, ó. O que que acontece? Ele faz isso aqui, ó, o movimento do preço. Tem divergência, ou seja, aqui está fazendo fundo para cima no IFR, mas o preço está fazendo fundo para baixo. Isso é uma característica muito top para divergência, tá? Então, ou seja, nada mais, nada menos, que é o que às vezes eu faço, é fazer isso aqui. Normalmente o preço ele faz um movimento um pouco melhor, ele vem aqui, daí faz aqui e aqui, tá? Mas nesse caso ele fez até um fundo
mais complexo. Aqui no fundo, né, ele subiu lá, daí ele voltou e subiu. Ó, se você pegar e fazer, botar um detector de topo e fundo, ele vai fazer isso aí para você, ó. Querendo ou não, ele fez fundos mais para baixo um que o outro. Porém, o IFR, ele está fazendo um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, tá? Então ele está fazendo fundos para cima. Agora, a gente unindo o MACD e mais um outro indicador que é a balança do poder junto, aí a gente consegue confirmar isso. Tá? Como que eu faço isso? Aqui eu já vi que tem divergência. Isso é a divergência. Opa, o preço está fazendo fundo para baixo, mas o FR está me dizendo ao contrário, que cansou, o preço cansou na venda e ele quer ir para a compra. Não exatamente ele vai ir do nada, tá? Porque ele precisa pegar liquidez, impulso para virar todo o jogo, como foi essa puxada do dólar para baixo aqui, né? Para voltar tudo, ele tem que pegar força. E o que tu acha que o preço foi lá em cima, bateu e veio aqui embaixo fazer o quê? Pegar a liquidez para aí ter a força lá para cima, né? Então, aqui nesse ponto, se a gente botar aqui, ó, essa linha, a gente vê que o quê? Aqui tava legal, deixa eu ver se é o Mac disse aqui, cara. E como eu não tenho o nome aqui, eu acho que esse aqui é, esse aqui é a balança do poder, tá? O MACD é o do meio. Eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Isso aqui é uma outra tela que eu uso aqui e nas lives não aparece isso, tá, gente? Eu só fico cantando a pedra ali. Agora a gente bota aqui. Opa, detectei aqui o IFR com divergência, porém o preço fazendo fundo para baixo. Ih, tem boi na linha. Foi nessa hora aqui que eu cantei a pedra lá pro Léo. Falei, Léo, cuidado com essa venda. Até deu certo, né? Não sei se ele fez na real, enfim. Mas aqui a balança do poder é essa aqui de baixo, ó. Tem que se ligar nessas montanhazinhas. Normalmente o MACD ele tem a característica, né? Aqui é o MACD, ó. Fez uma montanha aqui. Indiferente se é o dia, esquece essa questão de não, mas é no dia. Cara, esquece, tem que ler para trás. Daí você tem que ler para trás, bastante isso aqui, tá? Olha aqui, ó. E virou. O que eu tenho aqui? Divergência do MACD também dizendo nesse ponto aqui, ó, nessa subida, o MACD já veio junto. Ó, nessa subida, como é que o preço sobe e tem agressão na venda? Me conta, me explica essa parada. Tanta agressão assim na venda. E do nada ele cai tudo, né? A agressão. Olha lá em cima agora. Daí aqui ele já virou. Entende? Então aqui eu tinha essa correlação. Pô, cara, os caras agrediram. Agora não tem mais agressão. Ó, pouquinho agressão, pouquinho agressão. Opa, entrou um pouco mais de agressão. Até por isso que faz o preço descer. Mas olha aqui agora, ele já foi. Agora presta atenção numa coisa. Essa montanha aqui que está maior, ó, é essa aqui agora ela está menor, ou seja, divergência também aqui. Claro que nesse momento, quando ela já caiu aqui, ó, aqui foi uma oportunidade de compra, colocando a ordem na pedra com o stop um ponto abaixo da região de SMC. Se botou grudado, tomou stop, tá? Esse é um tipo de trade que eu vou explicar para vocês. Ou bota na pedra, ou espera a virada do box, que daí é o tchan, só que o teu stop ele acaba ficando um pouco mais caro. Daí eu vou dar as opções para vocês, vocês botam em teste esse negócio aí, para depois vocês me falar, não, o meu perfil é esse, eu prefiro tomar até um stop menor, que as ARC, né? Não vou sentir tanto, do que eu pegar e comprar aqui, e aí o preço vir fazer um fundo maior, daí é que ele querer subir. Porque pode acontecer também, né? Em regiões de divergência é isso. Só que aqui já estava cantando a pedra, né? Acabou a agressão de venda. MACD para baixo, fundos ascendentes. Aqui o preço já fez a característica de divergência. Aí aqui eu tenho uma região de SMC, porque eu marquei aquele box ali, ó. O pavio, né? No 10R. Lembra que em gráfico maior a gente marca o pavio? A última aula de segunda-feira foi sobre isso. Então volta uma aula ao vivo anterior que você vai ter bem explicadinho esse SMC, a marcação de região de rejeição, tá? Então eu já tinha marcado, tá? E olha o que acontece quando o preço volta aqui. Olha ali, cara, que doideira. Aí ele toca na linha do meio, daí a gente vai ver os pontos de entrada. Nesse caso, você está entrando na compra, porque você pegou divergência na venda, não tem mais venda. Ou seja, o preço vai subir quando tem essa característica aqui, tá? De divergência assim, tá? No fundo, aqui, digamos assim, que aqui você vai esperar um movimento assim, no IFR, com fundos ascendentes,
O MACD vai estar grandão aqui, vai estar pequenininho aqui, vai estar pequenininho aqui. Divergente. A balança do poder vai estar com os histogramas aqui, uns histogramas aqui, e daí ela vai passar. Ela vai caindo. Por isso que ela está por último aqui. Ela é um pouco mais demoradinha para parar de cair. Mas aqui, o IFR é o carro-chefe. O MACD confirma valida o que eu estou lendo no IFR. E quando a agressão cai, velho, aí é pimba, né? Aí é só pegar e ver qual é o melhor ponto para comprar. Agora eu pergunto, qual é o melhor ponto para comprar? Aqui em cima ou aqui embaixo? É óbvio que é embaixo. Por quê? Tá barato. Aqui tá caro. Entende? Então, quando a gente unifica isso com o operacional de hoje, que a gente já tem, que é o trade ambiente pivô, que é os trades de confirmação, a gente começa a entender um pouco mais aonde que os players estão montando posição, né? Aonde o preço cansou e aonde eles vão começar a montar posição, que é aqui embaixo. O player não monta aqui a posição em rompimento de pivô e nem em trade de confirmação. Não, ele vai montando nos caixotes. É dentro dos caixotes que eles montam as posições. Só que a gente tem aquela lei de que só vamos operar para fora do caixote ou para baixo do caixote, né? Para cima comprado, para baixo vendido. Só que agora, enxergando isso, a gente pode pegar esse tipo de trade antecipado e ir já com o preço lá no começo do movimento. Ou seja, chegar num churrasco e comer a carne quente, a melhor carne, e não chegar quando a carne já está fria, quando só tem osso, né? O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que o trade de rompimento de pivô é ruim, ou os trades de confirmação que até hoje a gente tem feito é ruim. Não. O mercado ultimamente ele tá ruim, não tá muito tendencioso. Aquela notícia de ontem do Fonk lá e as outras todas as notícias que aconteceram movimentou muito, mas olha o jeito que ficou hoje. Não, né? Esse fim de ano aí tem que ter cuidado agora, galera. Eu falo para vocês, cara, espera aí, ó, fica pensando nas férias, fica só analisando o mercado, né? Se você já fez a meta do mês, para de operar na real, fica na demo, fica estudando, estuda mais, baixa a cabecinha e vem quentinho para o próximo ano, né? Esse é um tipo de trade de divergência no fundo. Alguma dúvida quanto a isso? E daí eu posso passar. Não, no MACD eu não entendi, Cris. Passa de novo. Aí eu passo de novo. E daí eu vou para a parte operacional, como que faz essa parte de compra aí. Depois a gente acha um trade aí, sei lá, no dólar a gente está no dólar de compra, vai lá no índice na venda, que foi o mesmo cenário. A gente tem dois exemplos hoje, cara. Lindo. No índice foi até mais lindo, tá? Alguma dúvida? Opa, funcionou. A pergunta minha do IFR, quando você falou do IFR, que ele deu pontos de entrada ali. Se caso esse IFR não tivesse ultrapassado os 2 topos anteriores, poderia pensar em, tipo, sair da operação ou não Tu, di- necessariamente? tu diz Não, esses 2 aí. esses Isso, dois? isso. Muito boa tua pergunta, porque tem gente que trabalha com IFR e também tem, eu acho que o Henrique é o nosso aluno também, ele usa o estocástico, tá? Mas o que a galera também enxerga no IFR? Pivô. Eu tô tentando entender se funciona mesmo, tá? Porque, Eu por não sei, eu nunca exemplo, operei em IFR, por isso que eu tô perguntando. olha aqui, não é um rompimento de pivô, digamos isso aqui? Sim. É, olha aqui, se você unificar essas duas montanhazinhas menores aqui, não é um rompimento de pivô também? Pela própria UFR? É, Sim. mas eu vou comprar Uhum, aqui, olha, eu não comprei, tá? Entende? uhum. Mas já é um indício também para unificação de divergência. Porque, por exemplo, lá em cima, ó, depois vocês vão ver no índice, ele vai cair, ou seja, ele vai romper digamos assim, a gente pode ter uma base de pivô aqui também, pela linha do IFR, ó. Rompeu o pivô e os topos estão para baixo. Ou seja, é venda. Na cabeça de vocês tem que ser venda. Opa, não tem mais compra, tem divergência na compra, é venda, virou. O preço vai virar. Só que daí tem que vir o MACD e a balança junto. Tem que ter o melhor ponto de venda nesse caso. Como aqui o melhor ponto de compra estava aqui. Exatamente nesse ponto é o melhor ponto de compra.
Depois aqui em cima, daí é de fato o nosso operacional Holy Force, trade ambiente pivô, trade de confirmação, padrão de 3, padrão de unbox, com entrando volume, momento lá na trend, tudo certinho, né? Então, aqui, sair do trade, tu só vai sair ou em alvo de Fibonacci, né? Fibonacci, Uhum. ou se a trend virar, porque a trend vai te conduzir. Por exemplo, a gente usa a trend no 15 range. Eu não sei em qual que você está usando, mas a trend toda, até o momento aqui, ela tá toda comprada, né? Uhum. Comprou aqui, pode zerar nesse topo, é um bom lucro aqui já, né? Entendeu? Mas se você está confiante, você faz parcial, tem uma mão maior, etc., faz uma parcial aqui, se defende, né? Se defende bem. Aqui tu zera, sei lá, 60% da tua mão e vê o que vai acontecer nesse topo. Se ele Uhum. fechar um box para baixo, aí tu pensa em sair da operação, algo do tipo, porque daí ele sente, né? Porque querendo ou não, aqui ó, 1, 2, 3, 4, era uma região de SMC aqui também, ó. Tá. Só que eu não Uhum. marquei porque eu já não estava operando mais aqui, tá? Mas eu ficaria bem atento. Comprou aqui, zera na região de SMC. Ah, vai ficar no acreditômetro que vai romper o pivô, não sei. A trend vai te falar. Daí tu vai olhando para a trend para ver se tu continua ou não na operação, tá? Tá. É uma dica que eu dou. Ah, cara, como é que eu posso fazer esse ponto de compra? Daí o que que eu oriento para vocês? Baixa lá pro 7R. Ó, eu já tenho até o 7R. Na verdade, o que que eu faço? Tá? Bem na verdade, o que que eu faço? Eu venho aqui e eu já vi essa explosão. Eu fico revezando 7R, 10R, 7R, 10R, para ver se tem uma puxada para mim remarcar. Nesse caso, se eu tivesse operando o dia inteiro, teria aqui, né? Ó, quando tem isso aqui, ó, gente, ó, o que que eu gosto de fazer, tá? Eu olho o outro candle também, tá? Eu tô juntando as sombras, ó. Esse candle aqui, a sombra dele é maior do que o desse cara que gerou a região de SMC. Então eu pego desse ponto até lá naquele ponto daquela sombra lá, ó. E daí eu pego e marco lá, ó. Só que o preço aqui, a trend já estava entregando. Tava tão forte aqui que eu sabia que ia romper. Diferente daqui, que não tinha nada, totalmente divergente. Tudo aqui falando divergência, eu sabia que não ia romper. E aí ele andou. Então, aqui, eu marco os meus SMC mais no 10R para entrar na operação ao 7R. E daí, olha aqui. A minha dica no dólar é minha dica, mas vocês podem fazer das duas formas. Espera a virada do box. Olha aqui. Claro que aqui a gente não sabia que era uma região ainda, não estava marcada, tá? Não estava marcada. Então, digamos assim que, pô, se você marcou o SMC, o box inteiro aqui, e aí aqui você viu isso aqui entrou vendido, parabéns. Parabéns. Ó, topo caindo, aqui caiu e aqui a agressão caiu. Olha para cima, qual é a região que ele vai buscar? Só que detalhe, aqui não tinha, né? Não tinha a região de SMC marcada. Então eu não posso falar para você, olha só, ficar inventando lorota que foi o trade aqui, né? Não foi. A não ser que você marcou pelos 5R, 7R, não sei, a região. Lembra que a regrinha é 4 box, né? Então não teria marcado, desceu só 3. Então aqui ele desceu. O que, que eu tenho percebido, tá? No dólar, a movimentação do dólar é diferente do índice. O índice, ele é um boi brabo, ele bate e volta, bate e volta. Se botar num gráfico de 1 minuto, 5 minutos, vai ver pavio até não querer mais, tá? Então, olha só. Lembra que a gente marcou aqui nessa puxada de alta, né? O SMC, daí a gente cai para o 7R. Aí o Henrique, por exemplo, ele opera no 3R. Só que eu acho muito baixo o tempo gráfico, mas ele se acerta, né? Aí você vai encontrar qual é o tempo operacional para você. Eu é o 7R no dólar e no índice é o 21R. Daí vice-versa, é assim que eu tenho feito. Eu já tinha essa região de SMC traçada, não existia gráfico nesse ponto. Vamos até botar ali para simular. Não existia. Vocês estão conseguindo ver?
Não existia o Sim, deixa eu gráfico, ver. né? Ó, vamos lá. Marcamos aqui embaixo. Ó, o preço está descendo, 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 descendo. Opa, chegou na região. O que, que eu faço? Duas coisas. É de duas uma, tá? Ou você bota, você tá vendo aqui, ó. Lá no gráfico maior você viu isso, né? A divergência, etc. Não tem força na trend vendedora aqui, é o principal. Não pode ter força na venda. A trend não pode estar perfeita para venda. Bota uma ordem de compra aqui, o stop um ponto abaixo da região. Um ponto abaixo. Se botar meio ponto é pedir para tomar violinada. Ou seja, normalmente dá 4 pontos, 4 pontos e meio, tá? Esse stop. Só que zerar é lá na região de SMC. Isso aqui dá uns 1, 2, 3, dá uns quase 5 para 1 operacional assim, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é esperar a virada do box, que é o que eu estou percebendo no dólar. Ele respeita mais. Beleza. Pá, pegou, entrou a ordem, desceu um pouco. Ih, ai, ai, quem entrou aqui tá com medo. Voltou. Olha lá a cutucadinha. Por isso, de um ponto abaixo. Se botou meio ponto para baixo, tá? Tomou a violinada. Opa, tá mais tranquilo aqui. Até acabou pegando aqui já a parcial. A parcial vocês podem usar a mesma ordem oco, tá? 3 pontos, puxa pro ponto de cobertura. Andou, sei lá, 5, 6 pontos. Bota pro 0 a 0. E tá. Olha lá. Ai, ai, ai. Olha ali, ó. Daí agora aqui, ó. Aqui você já ficou com medo, mas olha aqui, ó. Desde esse ponto até lá, 16 pontos, né, gente? Só quem consegue segurar, 20 pontos aqui e lá. Então o payoff desse tipo de operação é surreal. Só que tem que saber marcar bem, tem que validar bem a região. Cara, não, tá perfeito, tá show, é. No 10R tem divergência, tá? Não vai ser venda. Aí no 7R você muitas vezes você vai pensar, pô, mas olha só, no 7R ele fez uma divergência de topo. Agora eu tô com medo de comprar aqui. Olha que caiu. Beleza, você tá certo, tá? Só que como um todo, lá no 10R, ele tá divergente na venda, tá? Ó, aqui. Só que aqui é o 7R, né? Então, respeito maior e opera no menor. Eu até digo ainda, se você consegue colocar o 7R numa telinha sem essas coisas aqui embaixo, beleza, tá? Eu olho os dois e eu respeito mais o maior. Então, esses são os dois tipos de trade que você pode fazer, tanto para índice quanto para dólar. Deixar a ordem aqui, um ponto abaixo dessa região, vamos ver quantos pontos que dá isso. Ó, 4,5. Quase veio e pegou, né? Quase veio e pegou. Aí, cara, esse tipo de operacional você pode entrar só com um contrato, porque o payoff é muito alto. Aí você define, não, vou fazer um 3 para 1 para me acostumar, etc, tá? Aí é com você. Olha lá, ó, região de SMC, só que nesse ponto ele chegou aqui, cara, e aqui não era para você colocar a ordem. Porque se você está com viés de compra, por que você vai vender nesse ponto? Só se a trend aqui não está dando sinal, que foi o que aconteceu hoje no índice, que vocês já vão ver. Se aqui está fraco na trend, etc., você pode fazer o mesmo operacional daqui de baixo, lá, bota a ordem aqui, ou espera a virada de box. Só que aqui, não pode romper. Tem que virar o box para dentro aqui já, ó. Tá? Se rompeu a região, cancela tudo aqui. Nesse caso, fechou acima, rompeu. Isso é rompimento. Agora, se esse fechasse e virasse um aqui com pavio assim, esse poderia ser uma venda aqui, com stop aqui atrás e um alvo aqui embaixo. No mínimo 3 para 1, tá? Mas, como eu falei, esse ponto não pode ter aquele cenário de compra. No caso do dólar, aí, se olhar lá no 15 range a trend, tá surreal para comprar aí. Então não vai vender, né? Não vai fazer esse operacional quando a trend está falando compra. Beleza? Alguma dúvida? Que daí eu vou explicar no índice também isso aí, tá?
Não, tá tranquilo. Ah, tranquilo, pode tocar. Beleza. Vamos aqui pro índice, então. O gráfico que eu estou usando para marcar o 40R, tá? Olha que doideira, né, cara? A notícia, ó. Daí, fechou aqui o dia, tá? Aqui tava fechado, o que eu analisei? Esse cara aqui é um gap, né? É um candle também. Então, 1, 2, 3, 4, tem uma região de SMC aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma região de SMC aqui. Gráfico maior, eu só marco a sombra. Lá embaixo também tem uma região de SMC. Nem vou contar quantos candles fez, né? Quantos box fez. E aqui embaixo, ó, foi o primeiro candle. Foi o primeiro candle. Olha, o que eu fiz aqui embaixo, tá? Aí é uma leitura avançada, daí, né? Vocês vão ter que se especializar nisso aí. Esse primeiro box, ele empurrou o preço lá para cima. Mais de 600 pontos. Se vocês pegar e analisar, não tem SMC marcado nele, mas tem essa região aqui amarela. O que ela é? Se eu cair pro 21R, eu vou ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu marco esse cara aqui. Só que lembra que quando tem dois compradores aqui, esse aqui, ó. Esse foi o que fez impulso. Mas esse cara tem o pavio maior, então eu marco ele. E essa é uma região muito doida para o índice, tá? Não pode vender contra ela. Tem que esperar ela ser rompida. Tem que marcar milimetricamente isso aí, tá, gente? Então, eu marquei os SMC do maior, porém no menor, o que eu fiz? 1, 2, 3, desceu, desceu, desceu. Eu vi esse pavio, eu marquei, tá? Não desceu os 4, mas eu vi esse pavio e eu falei assim, cara, esse pavio aqui tá bonito para marcar rejeição. E aí, se tu olhar lá no 35 range, também tem uma rejeição. Também tem uma rejeição legal lá. E aí, o que eu peguei e fiz? Marquei. Peguei e marquei. Porque já era topo do caixote, já era uma região importante, um preço caro para vender. E aí, o que o preço vem e faz? Olha lá, ó. Até botei a linha, né? Zup, e vai buscar onde? Lá na outra. O preço ele se movimenta de uma região de liquidez e sai para outra. De uma região de um bom preço e vai para outra. E aqui eu tinha uma outra. Dito e feito também, ó. Pegou, bateu, subiu. Cara, o índice tem entregado 500 pontos, tá? Então o índice, eu tô bem confiante no índice nessas regiões para pregoar a ordem, para colocar a ordem de compra aqui e lá em cima de venda. Mas no dólar, ontem o dólar me deu 2 stops eu fazendo isso, tá? Então, daí eu parei meu dia, até a minha margem lá estourou do dia, né? Então faz parte. A gente coloca nos testes e na real também. A gente tem que testar. Isso aqui é uma faculdade, a gente vai perder dinheiro, vai, mas no montante a gente tem que ganhar mais. Aí tem aqueles dois operacional que eu falei para vocês. Vocês podem entrar na linha ou na virada do box. Só que a virada do box, o stop é mais caro. Daí não tem um payoff muito alto. E é como eu falei no começo dessa aula, vocês têm que colocar em testes isso aí. Entrou aqui, pumba. Ou entrou aqui, stop lá embaixo. Vamos ver quantos pontos dá. Ah, quer entrar no rompimento? Dá bastante alto, tá? Ah, entrou no meio do box. Aí dá, mas mesmo assim, daí já é um stop alto. Se botar na linha entrada, dá normalmente 100 pontos. 100, ó, aqui bota 30 a 50 pontos para baixo, tá? Da região. E aí você entrou na linha aqui, ó, deu 130 pontos. Isso não é nem 30 reais, que é um trade que te retornou brincando 100 reais aqui. 500 pontos. Com um contrato, eu tô falando de um contrato, tá, gente? Aqui é a mesma coisa. Lá em cima, ó, aqui poderia, ó, 100 pontinhos, 20 pila. Pode pegar os 500 cravado no índice, que é o que eu tenho visto que ele tem andado. Quando vem, ele vem para romper, porque ou a gente não analisou certo, e daí a gente tem que fazer um recap, né? Ou seja, uma reanálise depois.
Tomou stop, faz parte. Ele veio ali, violinou, voltou a subir, faz parte. É um stop contido, um stop ciente, que é pequeno, com uma mão pequena. Esse tipo de trade, eu oriento vocês a começar com um contrato. Nem se arriscar com 2, 3 e tal, tá? Quer começar no máximo com 2, para fazer aquela parcial e defender rapidinho ali, botar pro ponto de cobertura, se voltar, ficou no 0 a 0, show também, tá? Mas olha só, o índice, aí eu vou ter que ir pro 40R aqui, né? O índice ele já abre aqui dentro dessa região, tá? Então, uma análise no 40R, no IFR eu já não tinha muito boa. Eu tinha os topos tudo para cima, né? Só que os topos para baixo aqui, né? Então, não fez topo maior lá em cima. Deixa eu só remover essas ferramentas aqui. No índice até deu um rompimentinho de pivô legal. Pagou 400 pontos ali. Não sei se alguém pegou. Mas olha só. Para amanhã, o que vocês acham que vai acontecer para amanhã? Vou só desenhar. Montanha, montanha, montanha. Virou. Montanha, montanha, montanha. Virou. Topo, topo, topo. Opa, opa. Para amanhã o índice, o que será que ele vai inventar? Vai para baixo ou vai para cima? Na minha visão, ele vai estourar isso aqui, ó, e vai fazer isso aqui, vai buscar a SMC aqui, vai começar a corrigir o que ele entregou na quarta-feira. Tá? Então, no maior a gente tinha o quê? Opa, tá indo para cima, ó. Tá indo para cima até então na abertura do mercado. Não, tá indo para cima, é compra. Por isso que a gente entrou até numa compra de rompimento de pivô, confirmada primeiramente pela trend dentro do Holy Force, mas com esse viés aí, totalmente comprador. Só que a partir desse ponto aqui de cima, quando ele derreteu, aqui ele já perdeu o fundo aqui nesse ponto, ó. O topo, no caso, né? Nesse ponto aqui. Deixa eu fazer certinho aí. Aqui. Aqui. Ele já tinha feito a divergência aqui. Aqui já estava cantada a pedra já desde até no próprio começo do dia, né? Aqui também. Caiu a agressão, caiu o MACD. Por isso que ele não sobe. Tá? E aí eu caio para um 21R ou um 15R ou um 25R também, tá? E aí eu faço o quê? Essa análise do fundo, que ele estourou, né? Ele estourou, já marquei, daí foi o que a gente já viu. Aqui, e como ele veio aqui, ó, e nesse ponto aqui, ó, daí eu venho pro menor e o menor confirma o que o maior estava falando. Já antes, né? Antes dele chegar nessa região. Como eu tinha um viés vendedor no maior, eu botei também mais confiantemente a região de rejeição. O caixote amarelo é região de rejeição. Já o caixote cinza aqui é o de SMC, tá? E aqui, óbvio, eu já tinha saído, eu fui 11h30 almoçar, eu não peguei esse trade. Eu só estou mostrando que aconteceu. Esse também eu não peguei, tá? Eu peguei o meu rompimentinho de pivô aqui. Mas esse eu não peguei, mas deu, tá vendo que deu? Entende? Então, é isso, gente. É uma aula de divergência e entender um pouquinho disso aqui, cara, que vale muito a pena, tá? Muito, muito a pena mesmo. E aí, o que é legal? Começo da manhã, vocês afastar o gráfico e só ler isso aqui, nem olha pro preço. Só ler isso aqui. Em qualquer ativo do mundo, vocês fazem isso. Aí vocês começam a fazer uma análise. Maior, olha só, ele estava subindo, daí vocês fazem uma análise maior, né? Topo, topo para cima. Só que olha aqui. Por isso que é bom. Divergência. Cara, surreal isso aí, entendeu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Por isso que é bom afastar o gráfico. Agora eu mostrei o restinho da cereja do bolo que eu tinha guardado, tá? Que é o que eu faço todo começo da manhã. Abrir o gráfico, eu faço isso aí. E aí? Como é que eu vou operar comprado aqui, né? Aqui foi a rapa da panela, o restante daquele trade de rompimento de pivô que confirmou pela trend, né?
E aí agora ele vai no maior aqui, no 21R, ele vai vindo até essa região, onde é uma região de canseira do preço, aonde ele normalmente faz as divergências de venda. E daí volta o boi, né? O mesmo papinho. Espera topo, fundo maior um que o outro, MACD fazendo as ondinhas menor, a balança do poder também caindo já para compra, tá? E aí vocês vão ter no outro dia um cenário de compra. Mas para amanhã o índice é venda. Tá na nossa cara, ó. Verdade. Tá na nossa cara. Entenderam? Vai vender aonde? A gente tem esse caixote, vai permanecer para amanhã. Vai vender aonde? Melhor ponto para vender ainda aqui em cima. Ou rompeu, voltou. Daí aqui. Ou trade de rompimento de pivô. Só que como amanhã vai abrir muito cedo aqui, né? Pode ser que já dê um trade de rompimento de pivô e aqui tem um alvo. Pode ser que ele venha e rompa aqui já, buscando aqui, esse rompimento aqui em cima, ó. Abra em gap aqui, volte aqui ou ultrapasse, vai lá daí para derreter, buscar um preço menor. Os players, eles querem os preços melhores, gente. Então a gente está indo mais incisivamente, eu estou batendo mais nessa tecla do price region, né, que é região de preço, né, para a gente estar pegando um payoff muito altíssimo, muito alto mesmo, tá? Então isso eu tenho nas minhas outras telas, eu ainda continuo operando no método Oliforce, rompente pivô, confirmação, tendência, porém eu estou olhando esse lado também da moeda, que é SMC, região de valor, região de rejeição, tá? E, claro, principalmente isso aqui para me confirmar se eu posso entrar comprado ou vendido numa operação. Entendeu? Então, isso aqui vale mais do que vocês ficar olhando o que está acontecendo lá fora. Olhando notícia, é claro que a gente não vai operar. Mas, o que está acontecendo no mercado de fora? Ficar olhando 1.500 ativos de índice para saber o que o nosso índice vai fazer. Cara, tá na nossa lata isso aqui. Tá escrito aqui. Entende? Então, tudo está aqui no gráfico. Agora, se você tem tempo e gosta de fazer a parte fundamentalista, é outra história. Daí é você. Mas tá tudo aqui, não precisa ir sair abrindo TradeView e lendo um monte de artigos sobre o que vai acontecer amanhã de notícia. A gente é operador de gráfico. E claro, a gente usa alguns indicadores de regra de coloração de volume, fluxo, essas coisas para confirmar. Mas os melhores pontos não é vender contra essas regiões, jamais, e não é comprar contra elas aqui, jamais. É esperar o rompimento. Daí entra os operacionais que a gente já tem, né? Agora que eu estou ensinando para vocês, isso aqui é novo. É novo, tá? E é muito legal mesmo. Alguém tem alguma dúvida da aula? A gente já ficou quase 40 minutos aqui só em aula, né? Não, tá tranquilo. Ó, vocês estão careca, então. Oi, Edmilson. Meus Opa, parabéns pra ti, tá? opa. Eu acabei de liberar o teu acesso e nesse meio tempo eu olhei quanto de porcentagem que tu tinha concluído lá. E tu é um dos únicos que concluiu 96% das aulas. E tu começou no dia 14 de dezembro. Não, 14 de Dia 10. 10, isso, dia 10. É que eu estou de Velho, férias, né? Eu tô tu estudando tá dia 12. comendo conteúdo, hein? Tranquilo, é verdade. E aí, ó, isso aí, ó, não é desculpa. Ah, mas tem muito conteúdo, isso e aquilo. Cara, quem quer faz, quem não quer dá Sim. desculpa, né? Ah, Então, o parabéns conhecimento aí. é tudo, né? Acho que o estudo, para você chegar Sim. num conhecimento, num contexto legal, você tem que absorver conhecimento, né? É, conhecimento. A galera hoje em dia só quer dinheiro, ao invés de conhecimento, né? Verdade. Mas O é isso aí, reflexo do gente. dinheiro no bolso é o conhecimento a mais, né? Exato. E isso aqui, Verdade. cara, faz vocês não operar em lugares ruins, que eu ensinei. Sim, SMC, região de rejeição e divergência, velho, isso aqui é uma bomba na mão, velho. sim. É, o seu operacional, ele agrega muito ao que eu já tenho, né? Eu uso um Uhum, padrão também do mesmo perfil que você usa, FR, balança do poder, usa esse mesmo padrão, né? Tem uma viés, aumenta mais o meu espaço para operar com o que eu estou aprendendo no seu curso. uhum, E deu uma visão, ampliou mais, né, o meu horizonte nessa parte. legal.
Isso aí, gente. Não temos dúvidas? Se não há dúvidas, podemos finalizar a aula, então. Isso aí, feito. Valeu. Então tá. Valeu, senhores. E senhorita.